termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Isso! Estamos no ar com o Esporte em Debate. Até às 7h30 da noite, muito esporte e informação aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós. E você que ainda não é seguidor, seja assinante do nosso canal. É de graça, não paga nada. É o rádio com imagens pra você. Vamos ao Fala Galera de hoje. Seguimos aqui com aquela brincadeira que iniciamos ontem. Só nesse período que dá pra fazer isso, né? Não tem bola rolando. Bola rolando só na Copinha, dia 3 de janeiro. Então, no Fala Galera de hoje, se uma máquina do tempo trouxesse 4 meias que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, você contrataria para jogar na Macaca em 2024 quem? Quem você escolheria? E para os bugrinos, se uma máquina do tempo trouxesse 4 zagueiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? 97102-1493. 97102-1493. Eu vou repetir. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 meias que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar no time da Macaca em 2024, quem você escolheria? E se uma máquina do tempo trouxesse 4 zagueiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, para você contratar, para jogar no Guarani agora, em 2024. Quem você contrataria, hein? 97102-1493. 97102-1493.
Participe, legal demais ter a sua participação. Vamos às pautas da Ponte Preta no programa de hoje. Kaique França rescinde com a Ponte e é anunciado oficialmente como novo reforço do Esporte Clube do Recife. Goleiro deixa o Moisés Lucarelli após 2 anos e chega sem custos à equipe pernambucana. Em 2 temporadas no Majestoso, Kaique França sofreu 88 gols em 93 partidas, fez 246 defesas e teve como maior destaque o título da Série A2. Também de saída na Macaca, Mailton foi anunciado pela Chapecoense. Sem contrato para 2024, atacante Igor Torres e o volante Samuel Andrade também não permanecerão no Majestoso. Falta de documentação pode impedir Edson Boaro, o Edson Abobrão, de comandar a Macaca na Copinha. Problema na licença de técnico gera impasse para a competição. Esporte entra na disputa com a Ponte Preta por Pablo Diego. Leão negocia com o atacante e avanço é provável aí nos próximos dias. Destaque no portal carlosbatista.com.br, falando da Ponte Preta. Quem será o goleiro após a saída de Kaique França? O que sabemos sobre o assunto? Entre lá no portal. Pautas do Guarani. Diretoria discute renovação de Lucão e Bruno Mendes para o Paulistão. Atacante é visto como um jogador que pode agregar durante a temporada, além de ser uma sombra de alto nível para Derek. Mendes e Lucão não possuem contrato para 2024. Sem sucesso por Neto Moura e Auremir, diretoria do Guarani faz contato por Rodrigo, volante do Vasco. Diretoria segue no mercado para ampliar opções nesta posição, que por enquanto conta só com Lucas Araújo, Matheus Bueno e o Anderson. Bugre avalia novo auxiliar após a saída de Benhur Moreira. E é o seguinte, hein? Saiu também o Cauê Azevedo. O clube tem mapeado o mercado e avaliado possíveis opções, mas sem ter pressa para bater o martelo. Principal objetivo é um profissional que dê suporte para o loser e tem experiência para comandar a equipe interinamente em qualquer eventualidade. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Negociação com Oyama esfria, mas diretoria sonda outro meia do Botafogo. E tem também as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a opinião deles. Pauta 1. Em comunicado oficial, vê VAR em Nagasaki, time em que estava o Fábio Carille, afirmou não ter recebido nenhuma oferta do Santos para a transferência do treinador. Carille foi anunciado pelo Peixe na manhã de ontem e já foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Pauta 2. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, considera real a chance de contratar Gabigol. Nesta quarta-feira, o dirigente destacou que pretende sentar com o Flamengo para buscar um acordo, apesar de se tratar de um negócio complexo. Pauta 3. Santos negocia a contratação do zagueiro Gil, ex-Corinthians. Ideia do Peixe é assinar contrato de 1 ano com o jogador, com salário dentro da nova realidade financeira para a Série B. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas os comentaristas vão escolher
uma das pautas para colocar a sua opinião. E você segue participando, mandando para cá suas mensagens. 971021493. Você que já é parceiro nosso, sabe, né? Mensagem curta. Curta para áudio e mensagem curta também de texto, assim nos dá a oportunidade de colocarmos o maior número possível de participantes, tá bom? Mande para cá mensagem pelo WhatsApp 971021493. 17h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba.
Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 16 minutos em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos ao Fala, galera. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 meias que jogaram na ponte em outras épocas, quem você escolheria? Vamos lá. Vamos ver se eu não vou esquecer de ninguém, né? De cá, com toda certeza. Marco Aurélio Moreira, com toda certeza. Vanderlei Paiva, mais um meia. Daqui a pouco eu me lembro. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 zagueiros que jogaram no Bugre, em outra época, quem você contrataria? Amaral com toda certeza, Gomes com toda certeza, Edson com toda certeza, e faltou um. Júlio César. Com toda certeza. Júlio César também seria um escolhido. Agora, mais um meia, Batista. Eu acho que o Renato Cajá foi um cara que marcou época na ponte. Então, esse seria meu quarto nome para meia, Batista. 17 horas e 17 minutos em Campinas. Estamos em contato com o Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte Preta e diretor-geral da base da Macaca. A Ponte se prepara para a disputa da Copinha. E o Nenê Tonholo vai conversar conosco. Jerônimo Tonholo, muito conhecido como Nenê Tonholo, vai falar a respeito de como é que a Ponte vem para essa Copa São Paulo 2024. Nenê, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes. Prazer ouvi-lo, Nenê. Um abraço, Batista, aos companheiros, a todos que ouvem a Rádio e TV Bandeirantes. Estamos aqui para falar da nossa base, da Ponte Preta, da disputa da Copinha, que vai ser em janeiro agora. Estamos à disposição, Batista. Começar falando sobre o Edson Abobrão. Está com um problema aí de documentação. Como é que está essa situação? Eu sei que não depende da Ponte, isso é uma questão pessoal do treinador com a CBF. Mas você conversou com ele, como é que está essa situação? Olha, o Edson já vem com problema há uns 6 meses, mais ou menos, que a gente colocamos junto com ele o problema, já na Copa Paulista, quando encerrou, uma licença que ele tinha... que faltavam alguns documentos,
ficou por fazer os documentos, não houve tempo hábil para ser feito, porque tem que ter o 2º grau completo e teria que fazer pelo menos 6 meses de um colégio particular ou, né, estadual, esses 6 meses para que pudesse completar o 2º grau e encaminhar para a federação automaticamente para a CBF. Isso não foi feito também porque ele mora em São José do Rio Pardo, estava ficando em Jaguariúna, no CT, ficava lá no hotel, mas estava dia a dia no CT, e a gente foi colocando para ele a necessidade, e chegou-se ao momento que não conseguiu mais encaixar, porque expirou o prazo de inscrições para novos comandantes junto à Federação e CBF. Colocamos para ele essa situação ontem, eu ainda conversei pessoalmente com ele, com o Edmilson, com o Flávio, que é o supervisor, colocamos para ele a situação, ele vai viajar com o time, porque ele conhece o time, ele está treinando o time, mas em momento algum ele ficou sozinho já nessa transição. Sabíamos que haveria problema, então a gente também, a Ponte Preta não poderia, em momento algum, deixar a coisa acontecer e não tomar providências. Tomamos providência de trazer o Edmilson Venâncio, junto com ele, no qual ele vai exercer a função de técnico nos dias de jogos e nos treinamentos já depois que nós trouxemos o 20 para Campinas, o Edmilson está à frente do time com o Edson sendo auxiliar. E é assim que vai proceder na Copa São Paulo, então, o Edmilson Venâncio, o Tomate, né? Vai comandar o time com o Boaro, o Abobrão sendo auxiliar dele, é isso? Perfeitamente. Não sabemos a posição ainda, estamos pedindo um esclarecimento da federação, numa medida tranquila. Se o Edson puder ir de auxiliar no banco, sim, senão ficará supervisionando todo o trabalho junto com o Edmilson no dia a dia, e no dia de jogos estará no intervalo, batendo um papo, colocando as necessidades que ele vê de fora também. Tem muitos que gostam, né, de ficar treinando olhando mais de fora do que do banco, né? Mas pela necessidade a gente vai com o Edmilson, que tem o curso, já trabalhou na Copa Paulista, já tem uma experiência boa, em outra época também trabalhou na própria Ponte Preta, trabalhou em Paulínia, já tem uma noção de treinador. E o time para disputar a Copinha será a base do Sub-20 e terá um enxerto aí com o Sub-17 ou será puro Sub-20? Não, o time já vem sendo preparado desde do Campeonato Paulista, no qual fizemos uma boa campanha. Nós temos alguns já remanescentes da Copa Paulista, da Copa São Paulo do ano que passou, né, de janeiro desse ano, mas a gente fala do ano que passou, que é o caso do goleiro, o Vinícius, do João Gabriel, que já teve jogando em cima, do Domene, que também já teve no time profissional, o André, que foi, inclusive, teve alguns jogos da Série B que participou. São jogadores que já participaram de outra Copa, o Diego Leão, Thiago Montelo, Nicolas Araújo, tem uma boa base, uma boa qualidade já dentro, e é evidente que a gente procurou trazer elementos novos, e teve alguns que sobressaíram no campeonato do Sub-17, e, lógico, a gente já garantiu a permanência desses atletas na Ponte Preta, fazendo um contrato, e já trouxemos para o 20 esse ano aqui, e vão indo para a Copa São Paulo. Estamos conversando com Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte, diretor-geral da Base da Macaca. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Nenê Tonholo, que está na sua escuta na entrevista do dia. Nenê, boa tarde, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse um pouco mais de como está alojada neste momento a base da Ponte que deixou o Jaguariúna. Por favor, boa tarde. Boa tarde, CH, é um prazer falar com você.
Há 15 dias a gente trouxemos todos os 30 atletas que vão para a Copa. É evidente que só vão viajar 25, estão hospedados no estádio. Os que moram em Campinas, que são 6, vão para casa, os demais ficam. Tem toda a infraestrutura necessária, toda a necessidade. O presidente, o Marco Eberlin, tomou as devidas providências na reforma que foi feita, uma reforma ampla do departamento amador. Então nós estamos com todos os quartos adequados, com TV, frigobar, ar-condicionado, temos uma cozinha funcionando para café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite. Temos monitores à noite para que não haja problema. Toda a estrutura necessária que se faz, a gente tem. Inclusive, temos menos os técnicos, os demais também estão hospedados no estádio para que haja olhar melhor, tratar melhor. Temos toda a condição de fisioterapia que é feita no departamento profissional, acompanhado pelos elementos, inclusive também com acompanhamento de alguns membros do profissional que estão no estádio no dia a dia. Então está dando toda a estrutura necessária para que a gente faça uma boa campanha nessa Copa São Paulo. Mais alguma questão, CH? Não, Batista, satisfeito. Ô, Nenê, a Ponte é bicampeã dessa copinha, né? Conseguiu o bicampeonato, mas há muito tempo não consegue chegar numa decisão de competição. Nos últimos tempos tem tido muita dificuldade até saindo na primeira fase. O que de diferente o torcedor pode esperar neste ano de 2024 com relação a anos anteriores? E eu até disse hoje na TV e volto a repetir aqui. O título é importante, claro. Todo mundo quer ganhar um título. Mas o mais importante não é o título, e sim as revelações, né? Sair da copinha com algum jogador que tenha condições já de ser aproveitado no time de cima. E a Ponte tem feito, nos últimos tempos, um trabalho notável com relação ao aproveitamento de jogadores da base. Então, o que o torcedor pode esperar de diferente para a temporada aí da Copinha 2024? Olha, Batista, é o que você mesmo colocou. A gente está visando o melhor para a Ponte Preta. Se chegar, parabéns, vamos dar todo o apoio necessário para que seja. Mas a ideia principal é a gente ter atletas profissionais e homens, acima de tudo, que possam galgar o profissional. A grande vantagem desse grupo é que nós estamos voltando às origens, ou seja, estar no estádio Moisés Lucarelli. Vão ficar agora, o 20 vai ficar definitivamente no estádio. Isso estará diretamente ligado ao profissional. Diretamente que o técnico, João Brigatti, possa olhar o dia a dia desses atletas como já está olhando. Esse é o objetivo principal, porque o celeiro da Ponte sempre foi formado no estádio da Ponte Preta. Os grandes jogadores que saíram da Copa São Paulo, mesmo aqueles 2 títulos que nós tivemos, no qual participei também, mas era tudo feito no estádio. Isso é o celeiro da Ponte Preta, isso é a base, a nata. Isso é muito importante. Então, o torcedor que quiser ver, que quiser presenciar, que quiser olhar o que está sendo feito, hoje está mais perto, está em Campinas, está no estádio. Isso é muito importante. Isso tem uma supervisão geral da própria estrutura da Ponte Preta. Ô, Nenê, e sobre Jaguariúna, para finalizar, a Ponte já tem um local para acomodar, porque agora está de férias, né? As categorias estão de férias de sub-17 para baixo. Quando retornar o ano que vem, a Ponte terá um outro local em Jaguariúna para acomodação ou vai trazer para Campinas de sub-17 para baixo? Batista, pergunta muito boa que você está fazendo. Isso está muitos pontepretanos estão preocupados quanto a isso. As categorias menores, 15, 17, 14,
terão um local, sim, já está sendo providenciada, supervisionada pelo presidente diretamente. É uma estrutura sensacional. Ainda ontem eu e ele tivemos uma reunião de 2 horas e pouco a respeito disso. É muito importante. O pessoal pensa que a gente muitas vezes não tem contato com o presidente não está dando todo respaldo para as categorias de base. Está dando respaldo. A gente pretende, já a partir de março, conforme ele colocou, estar pronto com esse novo local, com 2 campos de treinamento, com 8 casas para os atletas, e será todas as categorias, menos a categoria 20. A categoria 20 será sempre no estádio, como nós falamos. Será um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio, para que possa usar esses garotos, possa ser usado no departamento profissional, mas jamais descuidando de Jaguariúna. Vai continuar em Jaguariúna, sim. E esse local já está pronto ou está sendo construído? Está sempre, vamos dizer assim, está andando, os campos já estão prontos. A questão é mais de uns 60 dias, eu acredito que já esteja quase, não talvez 100%, mas já vai estar pronto. É um local que a princípio está, o presidente fez alguns contratos, algumas coisas que giram em torno de 10 anos para dar tranquilidade para quem vai estar trabalhando lá também. E também a questão dos funcionários, né, que existem em Jaguariúnas, certo? Vão ser transferidos sem problema algum, não vai ficar ninguém desamparado. A Ponte Preta está dando toda a retaguarda para os funcionários que eram de lá, que moravam lá. E é evidente que vai diminuir alguma coisa, claro, é natural. Mas a Ponte Preta não desamparou nenhum funcionário nesse momento, não. Tá bom, então, Nenê, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí na Copa São Paulo. A Ponte começa a sua trajetória no dia 3, boa sorte. Eu agradeço, Batista, pela atenção do Departamento Amador que vocês estão dando, esse horário que é muito importante para a Ponte Preta, para o torcedor da Ponte Preta, e vamos torcer para o dia 3, às 13 horas, contra o Tanabi, e iniciarmos com o pé direito. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, tá aí o Jerônimo Tonholo, Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte Preta e diretor-geral da Base da Macaca. A Ponte está no grupo 1 da Copinha, ao lado de Tanabi, Vila Nova e Atlético Gloriense. Torneio será realizado de 2 a 25 de janeiro. A Ponte estreia no dia 3, à 13h, contra a equipe do Tanabi. São 128 participantes. É um festival de futebol, né? Poderia até mudar o nome, se a federação quisesse, para Desafio ao Galo. Esse Desafio ao Galo era um torneio amador que tinha em São Paulo, gigante. E os times iam se desafiando. E o time que ia permanecendo era o Galo, né? E os demais iam desafiando, né? Um campeonato com 128 times, que é o caso da Copinha, é praticamente um desafio ao Galo. Foi sendo inflada a Copinha. Já foi um campeonato extraordinário, disputado quase que nos moldes da Copa do Mundo. Mas aí, com o passar do tempo, aí foi inflando e chegou nesse momento a 128. É muito time disputando a competição. Gostava mais do modelo anterior, né? O modelo antigo. A gente tinha condições realmente de ver os talentos, os novos talentos, através desses jogos. Quantos jogadores surgiram da Copinha, né? Assim, no modelo antigo, eu lembro do Djalminha. Eu trabalhava em São Paulo, na Rádio Jovem Pan, transmiti vários jogos do Djalminha, Flamengo, e ele surgiu na base, surgiu na Copa São Paulo. Mas lá para trás, Casagrande, Toninho Cerezo, enfim, inúmeros talentos surgiram da Copa São Paulo. Agora, nesse festival é muito difícil, né? Os times acabam se perdendo aí pelo caminho e você não consegue dimensionar a qualidade dos talentos da base de cada time, até porque tem muitos times de empresários
E os jogadores, quando aparecem, já são jogadores com staff enorme, já com empresário e muitos deles já com contratos definidos para times, para grandes times, até mesmo times do exterior, né? Às vezes surge um jogador e ele já está num time do exterior. Então, é um negócio realmente complicado. A Copinha deixou de ser uma competição reveladora. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Acesse para saber mais, sudeletro.com.br. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, Vanderlei, tá aqui o ouvinte participando, Vanderlei Paiva, Renato, Marco Aurélio. Faltou um, né? 4 meio-campistas. Faltou aqui, é o Rodrigo, bairro Vila Rica, Campinas. Vanderlei Paiva, Renato, Marco Aurélio. Renato, o Renato deve ser o Renato Cajá, né? Faltou um, mas eu vou incluir aqui porque é o maior jogador da história da Ponte, que é o de cá. Então ficaria de cá, Vanderlei Paiva, Renato e Marco Aurélio. Abraço para você, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Guarani, Máquina do Tempo, zagueiros, Júlio César, Amaral, Ricardo Rocha. E ele deixou de colocar mais um. Coloco por conta que o Edson foi campeão brasileiro em 1978. Ou Gomes, né? Você escolhe um dos dois. É o Paulo, Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela sua participação. Diz aqui o ouvinte Edson Luiz Guilherme. Edson, Júlio César, o Wilson Gotardo e Amaral. Edson, Júlio César, o Wilson Gotardo e Amaral. São os 4 zagueiros da Ponte Preta. Boa tarde, Batista. Para responder à enquete, vou apenas escolher jogadores que vi pessoalmente dentro de campo, a partir do ano 2000, aproximadamente. Everton, que rebaixou a Lusa. Arisson, Renato Cajá e Elias. Everton, Arisson, Renato Cajá e Elias. Está dizendo aqui o ouvinte participando conosco, Eduardo Franco, do Centro Abraços. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, meias, Manfrini, Dica, Humberto e Cajá. Carlos Matozinho de Itatiba. Muito obrigado pela sua participação, Matozinho. Está respondido então, Manfrini, Dica, Humberto e Renato Cajá. Muito obrigado pela sua participação.
Diz aqui o ouvinte mandando para cá sua mensagem, participando conosco. Aos amigos de sempre para sempre, Feliz Natal, próspero ano novo com saúde e paz divina no coração. Wilson de Márcio e Neide. 2024 que venha com Deus e muita saúde. Acredito que a Neide deve ser a esposa, né? Do Wilson de Márcio. Muito obrigado pelos votos. Para você também um Natal abençoado para você, para sua família. E 2024 com muita saúde, que é mais importante. Mas também com realizações que você consiga atingir em 2024 tudo aquilo que almeja, tá bom? Abraço, muito obrigado. Tá dizendo aqui o ouvinte de cá, Vanderlei Paiva, Marco Aurélio e Osvaldo. É o Avelar de Hortolândia. Abraços para você, Avelar, de cá, Vanderlei Paiva, Marco Aurélio e Osvaldo. Salve Carlos Batista. Acabei de buscar o meu radinho. Agora até eu tenho Mundial. Menos o Palmeiras. Obrigado e sucesso a todos. Fábio Coutinho mandou a foto. Ele já está ligado aqui no FM 85.7. Mas mandou uma espetada, né? Então, toda ação tem uma reação. Na mesma proporção ou então maior. Então, fique ligado, hein, Fábio Coutinho. Você não sabe o vespeiro que você está mexendo. Boa noite, Batista. 4 grandes da ponte, meio-campistas. De cá, Jorge Mendonça, Ailton Lira e Osvaldo. João do Vila Nova. Abraço para você, João, muito obrigado. Olha, mandou aqui diferente, hein? Ailton Lira jogou demais, né? Um meia de muitos predicados. É nosso telespectador. Ele nos acompanha lá em Araras. E o Osvaldo também é nosso telespectador. Acompanha os donos da bola na tela da Band. Diariamente, do meio-dia até 13h, lá em Santa Bárbara do Oeste. Grande Osvaldo, campeão do mundo pelo Grêmio, e foi o responsável pelo gol da Macaca no maior público da história no antigo Estádio Olímpico. A Ponte ganhou o jogo lá, mas como tinha perdido em Campinas, e aí no saldo de gols não foi para a decisão. Aliás, quem foi para a decisão foi o Grêmio, foi campeão brasileiro e a Ponte foi terceira colocada. Boa tarde, amigos. De cá, Vanderlei Paiva, Renato Cajá em Mosca. Opa! Surgiu um nome novo aqui, hein? Mosca. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Sempre que vem alguma mensagem de Souzas, distrito, eu lembro da minha finada mãezinha, tá morando no céu há muitos anos. Ela nasceu em Souzas, muito mais tempo mais tarde, aí ela mudou, né? O nome passou a se chamar distrito, mas era fazenda, Arraial dos Souzas. Mas aí depois mudou, portanto, para distrito, muito mais tempo mais tarde, distrito de Souzas. Mas a minha mãe nasceu em Souzas, Arraial dos Souzas, que era uma fazenda, e aí depois ela se mudou para Ourinhos, lá na Vila de Lom, onde foi meu avô, Alcides Pereira, foi trabalhar em olaria de tijolo. E o ouvinte aqui lembrou Mosca. Mosca, em 1974, ele acertou a transferência da Ponte Preta para o Corinthians. Mosca nasceu em 1949 em São Paulo e logo se destacou no time principal do 15 de Piracicaba. E aí quem trouxe ele para a Ponte foi o Cilinho, técnico Cilinho, foi contratado pela Ponte
E aí depois, em 74, ele foi para o Parque São Jorge. E o Meia também fez muito sucesso defendendo o Operário de Várzea Grande. Conseguiu muito sucesso, portanto, lá no Mato Grosso. Fez sucesso por onde passou, né? Então tá lembrado aqui o ouvinte do distrito de Souza, Edson Luiz Magre, lembrou do Mosca, que jogou no meio-campo do time da Ponte. Tá dizendo aqui o ouvinte, pode zoar dentro dos limites. Esse ano meu time vai passear na Série B. Triste ano para o time do Rei do Futebol. O Fábio Coutinho, ele mandou a mensagem dizendo que eu não sabia, porque ele não revelou o time dele. Então ele tirou um sarro no Palmeiras e está revelando o time dele, dizendo que podem tirar sarro dele também, que o time dele caiu para a Série B, que é o Santos. Isso é que é gostar da brincadeira, hein? Legal, pô, tá certo. O cara tá zoando, mas quer ser zoado também. Aliás, eu gosto desse tipo de brincadeira, sabe? Eu sei que nós estamos vivendo outras épocas. E aqui, nesse mundo de hoje, tudo é mimimi. Não pode falar nada porque está ofendendo esse, porque aquele não sei o que, ai, e não sei o que, não sei qual, é porque é ideologia, porque não sei das quantas, porque é racismo, porque não sei o que lá. Claro que existem coisas que realmente são muito pesadas. Agora, essas brincadeirinhas que são feitas no futebol, isso não pode perder, né? Porque perde a graça. O futebol já anda chato pra caramba, então se perder essas brincadeirinhas, que são até inocentes, digamos assim, aí o futebol realmente vai ficar intragável. Batista, os 4 zagueiros do Bugre, Amaral, Gomes, Edson e um dos maiores marcadores de Pelé, Heraldo. Todos vi jogar. É o Carlinho Japonês. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Opa, Carlinho Japonês. Optou, portanto, por um critério, né? Jogadores que ele viu jogar. Então, parabéns para você também por ter adotado esse critério, não só pela história, mas por aquilo que você viu jogar. Só os mais experimentados, né? Os mais experientes têm condição de fazer isso. Veja que evitei a palavra velho, que dentro da nova língua da atualidade não é um termo politicamente correto. Então usei mais experiente, né? Tá dizendo aqui Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você também, Carlinhos. Muito obrigado pela parceria durante o ano todo. Feliz Natal para você. Natal abençoado para você e sua família. E também Feliz Ano Novo com muitas realizações e, claro, muita saúde. Batista Domingos com 37 anos. Não é melhor do que o Ryan? Tá perguntando aqui o Edson Lencioni. Eu vou perguntar para o CH. E aí, CH? Domingos, que jogou no Guarani. Aliás, o torcedor tem uma lembrança altamente positiva do Domingos. Ele está com 37. Ryan vai fazer amanhã 34. O que ele quer saber, na sua opinião, se Domingos com 37 não é melhor do que Ryan com 34, hein, CH? Eu não sei como é que o Domingos está fisicamente nesse momento. Mas seguramente, se tiver ok, é mais jogador. Seguramente, Batista. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas no mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar nesse final de ano? Então procure o seu mecânico, o mecânico da sua confiança,
faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aliás, hoje almocei com o Roberto Rocha. Ele é o proprietário da Rocha Autopeças, contrato renovado para todo 2024. Portanto, o Rocha Autopeças estará conosco durante toda a temporada de 2024. Roberto, muito obrigado pela confiança na credibilidade da equipe esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. Roberto, que já é um parceiro de longa data e já está conosco há bastante tempo e agora contrato renovado para 2024. Muito obrigado pela confiança. E a Rocha Autopeças hoje deseja a você, que é mecânico, muita felicidade. Hoje é o dia do mecânico. Então você que é mecânico e que sempre compra da Rocha Autopeças, indica também os seus clientes para comprar as peças da Rocha Autopeças. Parabéns pelo seu dia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate. Informações agora do Guarani. Bugre que está tentando renovação contratual de 2 jogadores que foram importantes nesta temporada que está terminando, né? O zagueiro Lucão, que terminou a competição como titular, né? A última Série B, acabou não indo bem em algumas partidas, mas terminou a competição como titular. E também o atacante Bruno Mendes. Esse não se firmou como titular, mas teve muitas oportunidades. Foi um jogador importante também no ataque bugrino. Então há a possibilidade da renovação contratual desses jogadores. O Bruno Mendes é um jogador importante de grupo, né, Batista? Mesmo que não seja titular absoluto, ele é muito importante para o grupo. Além de ser uma sombra ali, um reserva imediato para o Derek e também ter muita condição de substituir o Derek quando necessário. Eles ainda não possuem contrato para 2024, por isso o Guarani está tentando a renovação contratual com esses 2 jogadores. Também busca o Guarani um jogador no meio campo, um volante. Primeiro tentou o Neto Moura, acabou não acertando. Também o Auremir, não houve acordo com ele. A bola da vez agora é o Rodrigo, volante do Vasco. Então é o jogador que interessa ao técnico Humberto Louser, interessa ao Guarani. E há uma conversa, pode avançar essa conversa para uma negociação, quem sabe, para o Rodrigo, ele reforçar o Guarani na próxima temporada. Por enquanto, apenas um nome confirmado, né? O zagueiro Ryan, que veio da equipe do Criciúma. O Guarani trabalha aí na tentativa de reforçar jogadores em todos os setores, tanto no ataque, no meio campo e também na defesa. Por exemplo, eu falei há pouco do Rodrigo, né, que é volante, pode vir nesta posição. O Guarani conta nesse momento com o Lucas Araújo, com o Matheus Bueno, com o Anderson e com o Bernardo. Fora das 4 linhas, né, fora do campo, o Guarani também avalia um novo auxiliar, né, já que o Benhur Moreira e o Cauê Azevedo deixaram o clube. Há aí toda uma análise de mercado e opções estão sendo analisadas, mas o Guarani não tem muita pressa não para definir o nome desse auxiliar, que vai ser aí fixo da comissão técnica. Ele vai auxiliar e ajudar bastante o Humberto Louser, tanto durante os jogos quanto também durante os treinamentos, aí, durante a preparação da equipe para as competições que o Guarani vai ter em 2024, tanto a Série 1 do Campeonato Paulista quanto a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani realmente precisa e vai ter que mudar bastante o seu elenco, né? Vai ter um time muito diferente. O treinador, o torcedor bugrino, aliás, vai ver um time bem diferente do Guarani no começo da próxima temporada com relação àquele que terminou aí a Série B do Campeonato Brasileiro, pensando, né, até as últimas 10 rodadas no acesso, acabou desperdiçando a oportunidade. Até por isso, uma renovação é natural que aconteça na equipe do Guarani para a próxima temporada, a temporada 2024, meu caro Carlos Batista. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango.
diferentes casquinhas. É muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem cozimento no vapor que garante a textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana. E também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 17 horas e 54 minutos em Campinas. Bom, CH, vamos comentar aqui o time do Guarani, né? A preparação aí para a disputa do ano que vem, 2024. Já foi contratado. É o Ryan. Guarani está atrás de mais 9 para completar o grupo. A reapresentação marcada para o dia 27. Dia 27 agora, né? Depois do Natal, 25, 26, 27. Guarani não definiu ainda onde é que vai fazer a pré-temporada. Claro que não poderá fazer em Campinas, porque o estádio Brinco de Ouro está em reforma, não só o gramado, mas também as arquibancadas estão passando por pinturas. Vai ter que escolher aqui na região de Campinas, né, para fazer essa pré-temporada. Então é o seguinte, vamos debater aqui quando é, na sua opinião, que o Louser, que também está de férias, terá à sua disposição os jogadores. Guarani aumenta um pouco a régua, vai entrar no mercado com um pouco mais de dinheiro para contratar em nível de orçamento e aí vai ter condição, vai ter um pouco mais de poder de fogo para concorrer no mercado. Guarani tem um teto salarial de 80 mil, deve passar aí para 100, em alguns casos até 120 mil. Essa semana deve definir a situação do Regis, parece que ele será o meia para a disputa do ano que vem. Tem uma questão do Derek. Derek tem contrato, mas provavelmente vai deixar o Guarani. Tem propostas do exterior e aí, nesse caso, não tem como o Guarani concorrer. Mas tem aí o Bruno Mendes, que o Guarani vai tentar renovar o contrato dele, contrato de empréstimo, ele pertence ao Maldonado do Uruguai. Então, a sua opinião, você ficaria com o Bruno Mendes e também essa questão aí de ter aumentado a régua e ter um poder de fogo um pouco maior para concorrer no mercado, em CH. Bom, em primeiro lugar, para iniciar os trabalhos no dia 27, o Guarani está atrasadíssimo em termos de contratação, a não ser que sexta-feira agora ele apresente aí um pacotão. Atrasadíssimo. Essa semana tinha que acontecer todas as definições. Isso é o mundo ideal. Para o dia 27, começar exames físicos, técnicos, né, exames médicos, para a pré-temporada começar na primeira semana de janeiro. Esse é o mundo ideal. Me parece que isso não vai ser possível, não é? Tem indefinição até daqueles que já estavam aí. Então vamos aguardar, torcer para que o pessoal acelere, mas está atrasado. Só o Ryan, muito pouco. Aliás, eu nem o contrataria, com todo respeito ao atleta. Vamos à segunda pergunta, sobre Bruno Mendes. Bruno Mendes é um atleta que nós respeitamos muito, tem uma história no Guarani, mas ele foi reserva do Derek. Então, a prioridade, na minha modesta opinião, é o Derek. Então, se o Bruno Mendes, não é, for a primeira opção, tá enrolado. Falta uma outra peça aí. Ele foi reserva esse ano, não conseguiu entregar, pode ser que no ano que vem, eu tenho o maior respeito técnico também por ele, além da pessoa, mas ele vai ter que mostrar muito mais para ser o titularão aí do time do Guarani. Isso serve para o Regis também. Então o Guarani está atrasado, está perdendo suas principais peças, aliás, já perdeu, Bruninho, Bruno José e por aí vai. O Derek não deve ficar, o Barbosa já foi embora. Então, para você remontar um time, para um campeonato que começa dia 21 de janeiro, tirando as festas aí que você perde praticamente uma semana,
O Guarani está a 21 dias da estreia do Campeonato Paulista e não tem metade do elenco aí à disposição do treinador. Preocupante. A não ser que na sexta-feira aconteça aí a apresentação, ou mesmo na semana que vem. O pessoal já chegue no dia 27 se apresentando para começar os trabalhos. Preocupante. Em relação à parte monetária de planejamento financeiro, subir a régua, passar de 80 o teto para 120 ou para 100, não garante sucesso. Vou explicar. O mercado está maluco, está superaquecido. Santos, Sport, Coritiba, América Mineiro, Ceará e por aí vai, estão agitando financeiramente o mercado, além daqueles times menores da Série A, que estão nesse mesmo mercado dos times principais da Série B, buscando jogadores bons e baratos. E estão falando assim de 150, 200, 250, como se a gente estivesse discutindo aqui 10 mil réis, como diria meu avô, seu Lázaro. O negócio está complicado. Eu não estou fazendo essa colocação para passar pano em nada. Todo mundo sabe da situação e o Guarani vai ter que contratar mesmo com as dificuldades. Tem que montar o time e tem que ser competitivo. Então é uma tarefa não muito fácil. Não sei se subir a régua para 120 vai resolver o problema. Não sei. Tenho dúvidas. Porque do jeito que o mercado está, Batista, essa régua não sei se será suficiente só 120 não. Agora, eu também sou contra loucura, não é? Essa coisa que virou leilão, eu sou contra. Então, qual é o teto? O teto é 80, beleza. Assumam as responsabilidades para montar um time com teto até 80. E depois suporte a cobrança e a pressão. Não pode ser dessa maneira, tem que aumentar. Então, aumente com responsabilidade. Vou repetir, o mercado tá maluco. O que estão pagando para jogador aí, nota 5, 5,5, é algo que eu às vezes... porque tem muita gente militando na imprensa que é séria e divulga certos números que eu, sinceramente, se não fosse por alguns parceiros, amigos, jornalistas que tem, eu não acreditaria. Mas a Série B tá maluca, Batista. E o Regis permanece, aceitou a redução salarial, estará dentro do teto do Guarani. Batista, tecnicamente ele sabe jogar, só que ele não apresentou absolutamente nada. Em 2023 ele foi uma decepção, porque dele se esperava muito, ele virou reserva de um jogador que foi improvisado na meia, que foi o Bruninho. Então, sorte a ele, tomara que ele tenha resolvido os problemas extracampo dele, os problemas familiares, e que ele foque no trabalho, porque em termos técnicos, se você perguntar, você renovaria? Apesar de todo o respeito e admiração que eu tenho por ele, não renovaria. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, na rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega loja, na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos, e no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @aeropisos, ou pelo WhatsApp 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. 18:03, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Aerozap 19-98315-0091. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. A felicidade se conquista diariamente, colocando amor e dedicação em tudo que fazemos. Mantenha permanentemente dentro do seu coração o desejo de felicidade, de realizar os seus sonhos para o ano novo. Faça promessas, cumpra, idealize metas. Alcance, melhore seu mundo hoje mesmo e amanhã. O universo vai te compensar. Transforme cada dia deste novo ano em uma página memorável do livro da sua vida. Que esse sentimento cresça e se fortaleça ainda mais nesse ano que se aproxima. E que enfrentemos os novos desafios com muita fé, esperança e amor. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel.
Oficial. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h10 em Campinas. Mande pra cá suas mensagens. Participe do tema do dia ou qualquer outro tema que você queira colocar aqui para o debate, colocar na mesa para o debate de hoje. Hoje nós estamos aqui com os temas, aquela brincadeira que fizemos ontem e seguimos com ela hoje também. Hoje e amanhã. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 meias que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, ou seja, no auge, para você contratar para jogar na Macaca em 2024, quem você escolheria? 4. Cite 4 nomes. Se uma máquina do tempo trouxesse 4 zagueiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, portanto no auge, para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? Cite 4 meio-campistas. 4 jogadores que você contrataria para um meio-campo do time do seu coração. 97102-1493. É o WhatsApp da Bandeirantes. 97102-1493. Mensagem de áudio. Áudio curto e mensagem de texto. Texto curto também, para você permitir que mais ouvintes, mais torcedores participem, tá bem? Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. Para saber mais, entre lá no site aromadazervas.com.br. Experimente, você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. É da família Sato, viu? Não sei se já falei alguma vez
mas é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Navegar para cima, botão. Amigo da Rádio Bandeirantes. Tocar 2 vezes para ativar. Ouvi o comentário sobre a partida do Fluminense. Qual a chance que a gente vai ter contra o City? Bom, tá aí o torcedor do Fluminense. Eu só queria entender uma coisa, né? Se ele tá gravando no celular e o GPS tá falando ao mesmo tempo, esse GPS é de onde? Será que é do próprio carro? Porque tem carro que tem GPS, né? Pode ser. Do celular, não sei. Funciona simultaneamente. Esses negócios tecnológicos às vezes fundem a minha cabeça. Quer dizer, ele poderia gravar com o GPS ligado ao mesmo tempo? Não sei se é possível, mas enfim. Vamos lá, CH, sua opinião sobre quais as chances que tem o Fluminense contra o City do Guardiola. Bom, ele deve ou deveria estar gravando no celular dentro do carro, né? São aparelhos, eu acho, aparelhos distintos. Pode estar acontecendo. Ele gravou no volante, né? Dirigindo o carro. E no GPS já estava ali. Ele deve estar se dirigindo para algum lugar e o GPS ligado. Foi isso que eu compreendi, mas beleza, tá tudo certo. Chance. Sem Haaland e De Bruyne, aumentou uns 10% a chance do Fluminense. É 80-20 para mim. É uma diferença muito grande, só que o futebol, ele apresenta essas armadilhas. Mesmo para mim, sendo o City o grande favorito para ganhar o jogo, mesmo sem Haaland e mesmo sem De Bruyne, é um jogo só. O momento do City não é dos melhores, em termos de campeonato inglês, a temporada muito irregular. Tem um dia a menos para se preparar para o jogo de sexta. De repente, como o Corinthians fez em 2012, encaixa um jogo e ganha a partida. É possível, mas é improvável. O futebol apresenta isso. É o único esporte coletivo que acontece esse tipo de coisa. O inusitado entra em campo, vai lá e ganha o jogo. Pode acontecer. Mas eu acho bem complicada a vida do Fluminense. A diferença técnica para mim é muito grande. Muito grande. Não é? Hoje a gente estava mostrando, né? Você destacou o número 8 da equipe do City, o Kovacic, ou Kovacic, que é o único jogador que vai para a final, que já foi campeão do mundo, jogou no Real Madrid. E o Pep Guardiola também. Então, não tem o De Bruyne, mas tem esse monstro sagrado aí. Fora o resto, né? Fora os outros jogadores. Uma defesa muito sólida, o meio campo que joga por música, atacantes que dispensa qualquer tipo de comentário. E o Fluminense tem bons valores. O Fluminense vai ter que fazer a melhor partida da vida dele e o City vai ter que estar naqueles dias de incerteza para o Fluminense ter sucesso. Mas estamos falando de futebol, né? De repente, vamos torcer para que o time do Diniz seja campeão, mas vai ser muito difícil. É o que não pode, é o Fluminense, só para colocar também a minha opinião, o Fluminense mudar a sua característica de jogar. O Santos do Muricy Ramalho fez isso contra o Barcelona. Tomou 4 fora o baile. Esse jogo aí do time japonês tentou espelhar o City. Num primeiro momento, até estava conseguindo, né? Até marcar o gol contra. Marcou o gol contra, aí teve que mudar a característica, talvez voltando. Eu não acompanho, nunca vi jogar esse time japonês. Talvez voltando à sua característica original. Aí não dava mais tempo. Segundo tempo foi um massacre. Então o que não pode fazer o Fluminense, porque o City é um time muito bem treinado,
joga numa faixa de 20 metros, 20, 25 metros, os caras muito bem agrupados. Então, a característica do Fluminense é outra. Não sabe jogar retrancado, não sabe jogar fechado. É um time que propõe o jogo. Se fizer isso, tem chance. Acho que tem grande chance. Agora, se tentar espelhar, como tentou fazer o Muricy Ramalho, mudando a característica do time, aí vai tomar 4 e vai ser um desespero total. Mas eu acho que tem possibilidade sim. Aí já entra no campo da metafísica, né? Os astros se alinharam. O ano do Fernando Diniz é excepcional. Ele conseguiu ganhar a Libertadores quando o Fluminense não era nem de longe o favorito para ganhar a competição. Chegou à final e foi campeão. Ele foi chamado para ser técnico da seleção brasileira e nem de longe ele era o favorito para assumir a seleção brasileira. O primeiro, sem dúvida nenhuma, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, campeão de tudo, menos campeão mundial, mas ganhou tudo que disputou. Ganhou 9 títulos. E o Dorival Júnior, muito mais treinador do que o Fernando Diniz, que ainda está em início de carreira. Deveria ser o Dorival Júnior se não fosse o Abel Ferreira. E não foi nenhum nem outro. Foi o Fernando Diniz, que foi chamado pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Então o ano é o ano do Fernando Diniz. Isso aí não conta, né? Vai enfrentar o poderoso City. Não conta como. A mística está inserida no futebol desde os anos 9 a.C. Desde quando o futebol foi fundado, a mística está presente. Tanto é que existem jogadores que não entram em campo se eles não fizerem, né, aqueles rituais. Alguns dão 3 pulinhos em cima de um dos pés, um na esquerda, outro na direita. O goleiro faz aquele ritual de benzer a área aonde ele vai atuar. Alguns jogadores fazem uma oração, alguns até se ajoelham no gramado, pedindo uma proteção espiritual, uma proteção divina, acreditando naquilo de que realmente vai fazer a diferença. E em muitas das vezes faz a diferença mesmo. Eu lembro um caso aqui que aconteceu com o Wagner Bacharel. Estava jogando lá no Campo Mourão, Paraná, norte do Paraná. Enfrentava lá o Atlético Paranaense. E o Wagner Bacharel tinha hábito de jogar com um galho de arruda atrás da orelha. Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas acham que elas estão um pouco carregadas, olho gordo, escambau, aí colocam um galho de arruda atrás da orelha. Tem pessoas que têm até na entrada da casa lá um vaso com arruda. Arruda, espada de São Jorge e essas coisas, né? E o Wagner Bacharel morreu porque ele foi subir numa bola lá com o atacante do Atlético, tomou uma cabeçada na cabeça, né? Cabeça com cabeça, aqueles choques que tem com o atacante com o zagueiro. Isso é um perigo iminente. E aí ele foi levado para o hospital, chegou lá no hospital, o médico atendeu e tal, pronto-socorro, tá tudo bem, ainda mandou para casa. Foi para casa de madrugada, sentindo uma dor imensa na cabeça, voltou para o hospital, coágulo, morreu. Não estava com o galho de arruda atrás da orelha. Não é impressionante? Por alguma razão, não se sabe qual, talvez não tenha achado a planta, esqueceu, enfim, não estava com o galho de arruda atrás da orelha. E morreu nesse dia que ele estava sem o galho de arruda que ele costumeiramente costumava colocar sempre, né, em todas as partidas, esse galho de arruda atrás da orelha. Então, os astros estão alinhados e o Fluminense vai ser campeão mundial com o Fernando Diniz. É ele que está
com... Não vou dizer aqui, né? Meu avô costumava falar isso. Alcides Pereira. Não vou falar a palavra correta, mas está com o traseiro virado para a lua. Não é traseiro, correto não? Mas entenderam, né? Está com o traseiro virado para a lua. Grande abraço para o Fernando Tessari. Luiz Fernando Tessari, o Juba. Alô, Juba. Abraço. Tá participando, o Juba é Ponte Pretano, Grande Batista. De cá, Marcelo Borges, Piá e Renato Cajá. Aí, portanto, né, os 4 do Fernando Tessari. De cá, Marcelo Borges, Piá e Renato Cajá. Claro que ele optou aqui em colocar jogadores que ele viu atuando. Mas, olha, ótima lembrança, hein? Marcelo Borges jogou muita bola na Ponte. Foi trazido de Goiás pelo King. José Roberto de Souza Barros. O King, já falecido, que Deus o tenha. Foi Rei Momo em Campinas por uma década. Torcedor apaixonado pela Ponte. Foi diretor da base da Ponte Preta. E depois atuou como diretor de futebol na Macaca e trouxe o Marcelo Borges. Fez muito sucesso com a camisa da Ponte. E o Piá, que foi o maior investimento da Ponte em todos os tempos. Contratou o Piá, Marco Eberlin, era diretor de futebol, gestão do Sérgio Carnieri como presidente. Pagou $1.200.000. Não sei quanto é que está o dólar hoje, né? Mas é só fazer a conta. A Ponte comprou o Piá do Santos. Pagou $1.200.000 pelo Piá. Foi o maior investimento que a Ponte fez em um jogador de futebol. 4,91 o dólar hoje. 4,91. Fazendo a conta aqui, né? $1.200.000, 6 milhões quase de reais. Imagina hoje a Ponte comprando um jogador pagando 5.800.000. Não tem condições, né, nem de imaginar uma situação como essa. Mas foi esse o investimento que a Ponte fez na oportunidade, comprando o Piá, que veio do Santos. Batista, os 4 meias que faziam os volantes laterais correrem e enfiavam os atacantes na cara do gol. De cá, Lola, Humberto, Osvaldo e Marcelo Borges. Carlos do Jardim do Lago. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Olha aí, lembrando outros nomes, né? Como o caso aqui do Lola. Lola, que foi campeão brasileiro pela equipe do Coritiba, jogou na Ponte Preta. Lola, que marcou a época com a camisa da Macaca. Lola, pai do Alexandro e também do Richarlison. Raimundo José Correia, Lola. O Lola atuou por vários clubes, né? Entre eles a Ponte Preta, mas jogou no Guarani também. 73, 74, jogou no Guarani. E na Ponte Preta, 78 a 80. 78 a 80, teve passagens também por grandes clubes, né, do futebol brasileiro. Como, por exemplo, o América Mineiro, teve também no Sport Recife, e ele teve uma passagem no Tigres de Monterrey, no México, e também no América do México. Lola jogou na Ponte Preta, foi relembrado aqui pelo Carlos do Jardim do Lago. Muito obrigado pela sua lembrança, tá bom? 18h28, continue participando, mandando para cá as suas mensagens. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado que estão prontos lá na Renova Piscinas para atendê-lo. Prontos para construir o seu sonho e com preço justo e alta qualidade.
A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está precisando, já tem uma piscina e quer dar aí, como se diz na gíria, um tapa. Fazer um retrofit. É moderno, né? Fazer aí uma modificação na sua piscina. Pode, nesse caso, contar também com a Renova Piscinas. A Renova Piscinas tem equipe, tem mão de obra especializada, os materiais utilizados e projetos. E é tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda, viu? Confira lá no site renovapiscinas.com.br e também tem aqui um celular para você fazer o contato. 19 é o código de área e tem o número 988313199. 988313199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, aqui é Everson Maciel de Ribeirão Preto. Um ótimo programa aí a todos. O Santos foi muito bem sucedido no projeto Série B e agora já começou bem o projeto Série C, né? Gil e Carille, é sério? E como a gente sofre. Um abraço a todos aí, um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Muito obrigado para você também, um Natal abençoado para você e sua família em Ribeirão Preto e o ótimo 2024. E o pior é que o Santos, que está com dificuldade financeira, vai pagar para o time japonês, vai pagar 7 milhões e 400 mil. Não é piada não, hein? Não vai rir não. O Santos teve a cota reduzida porque caiu para a Série B. Vai contratar o Carille, que já foi técnico do Santos e foi demitido. Vai contratar pagando 7 milhões e 400 mil para pagar a multa do time japonês. Apesar de que o time japonês emitiu uma nota lá, diz que não recebeu nada não, hein? Nem comunicado do Santos. Será que o Santos vai dar uma rasteira no time japonês? Alô, dirigentes do time japonês, hein? Abram o olho, hein? (18h32), mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Jefferson, Cidade Jardim. A AM 1170 não tem mais um rádio, né? Agora só 85,7 FM. Aonde que eu encontro o rádio com essa faixa nova? Dá uma indicação para mim aí. Abraço, muito obrigado. Tarde, ótima pergunta. Importante você ter falado, porque me dá aqui a possibilidade de indicar o Wagner Ferreira. Wagner Ferreira é o presidente da nossa entidade de classe, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Ele tem uma loja, se chama Eletrolar, mas pode ligar no celular dele. Ele tem rádio com faixa estendida. Anota aí, 99720 8451. É o celular particular do Wagner Ferreira. Eu nem pedi autorização para ele para passar o telefone celular, mas enfim, já que fomos pro inferno, vamos abraçar o capeta, não é? 99720 8451. É o telefone particular, o celular do Wagner Ferreira. Não vai ficar ligando para ele para oferecer telemarketing, não, hein? Ó, se você trabalha em telemarketing,
você me coloca numa situação ruim depois com o Wagner Ferreira, tá bom? Aí ele vai me xingar, vai me excomungar, aí mesmo que ele vai me mandar pro inferno. Então só liga pra ele se você quer comprar o rádio com a faixa estendida. 99720-8451. É o celular do Wagner Ferreira. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. 18h34. 18h34. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, um grande abraço pra você, boa noite. Um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Já rapidamente para o Fala Galera de hoje, no túnel do tempo dos 4 meias que eu traria, se tivessem 20 anos, meias históricos da Ponte. De cá, Roberto Pinto, Marcelo Borges, Renato Cajá. Os 4 ou ganharam títulos ou participaram de acessos. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. De cá e Roberto Pinto ganharam o Campeonato Paulista de 1969 e, por consequência disso, como campeões, subiram, promoveram a Ponte à primeira divisão da época. E Renato Cajá e Marcelo Borges, cada um ao seu tempo, participaram de acessos importantes da Ponte. Cajá em 2011 e 2014 e Marcelo Borges em 1997. Estes acessos para a divisão de elite, Série A, do Campeonato Brasileiro. E no Guarani Futebol Clube, no túnel do tempo, trazendo 4 zagueiros, se fosse possível, uma superposição do tempo, uma espécie de exercício de regressão. Todos eles voltando a 20 anos. Quais zagueiros eu traria? Vamos lá. Amaral, Júlio César, Ricardo Rocha e Pereira. Quero fazer uma correção. Agora há pouco eu disse que o Lola é pai do Richarlison e também do Alexandro. Não é o Lela. Lela que é pai do Richarlison e também do Alexandro. E não Lola. O ouvinte mandou aqui Lola, que jogou, foi meio campista da Ponte Preta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é Lela e o outro é Lola. O Lola estava naquele jogo que foi trágico para a Ponte, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte ia ser finalista do Campeonato Brasileiro de 81. E, inclusive, o Lola marcou os 2 gols no 3-2 para o Grêmio. Depois a Ponte foi lá no Olímpico, maior público da história do Estádio Olímpico de todos os tempos, 85 mil torcedores e quebrados, e a Ponte ganhou 1-0, gol de Osvaldo. Lá, de cá não jogou, mas Lola jogou. Então, Lola veio do Atlético Mineiro para o Guarani, um baita de um jogador, tinha um bigode mexicano. Lola, certa vez, ainda no tempo do roupeiro Borjão, Lola chegou ao estádio Moisés Lucarelli, início dos anos 80, jogou em 81. E o ônibus estava já com o motor ligado e os jogadores subindo para uma viagem, que a Ponte ia fazer um jogo aí no interior do estado. Todo mundo entrando para iniciar a viagem, depois concentração, iriam no outro dia o jogo. Lola, cabeça privilegiada, mas às vezes com um parafuso bambo, chegou com um cachorro que mais parecia um leão. Porte assim de pastor alemão belga, de Doberman, de fila, adulto. Chegou com o cachorro na coleira. E aí foi subir o ônibus para a viagem com esse cachorro gigantesco. E aí Borjão estava na porta, o motorista, dirigentes da época. Que é isso, Lola? Que é isso? Você tá louco? Onde você vai com esse cachorro? Não tenho com quem deixar o meu cachorro. Se o meu cachorro não viajar comigo, eu também não viajo e não jogo. Foi criado um grande impasse e depois foi resolvido, me parece que colocando o cachorro num hotelzinho, coisa do tipo. Isso o jogador que estava no ônibus.
seguindo para jogar, é que me contou. Jogador da época, companheiro do Lola. Ou meu cachorro vai junto ou não viajo. Jogava uma barbaridade, Lola. Hoje mora na cidade de Ribeirão Preto. Mas e aí, você contou o milagre e não contou o Santos. O que aconteceu com o cachorro? Cachorro, depois de uma longa negociação, mais ou menos igual a essa do cessar-fogo lá na faixa de Gaza, o cachorro acabou ficando na mão de um tutor nomeado pelo próprio Lola, que o conduziu a um hotel de animais. Lola foi, jogou e na volta foi lá buscar o cachorro. 18h39, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
novalite.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 43 minutos em Campinas. Ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde. Todos aí da Band. Aqui é o Cláudio Menino da Tuba, Ponte-Pretano. Olha, os meses que eu achava, ó, Osvaldo, Renato Cajá, Marco Aurélio de Cá, eu escolheria. Aí, ó, aí não tem o que falar, né? E, olha, tem um bom final de ano a todos aí. A gente vai se falar ainda, mas vamos lá, né? Se caso não se encontrar no papo aí, CH, Greger, Tigrão e todos aí. Abraço, fica com Deus. Abraço, muito obrigado. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida, dentro ou fora de campo em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. E é o seguinte, a Nova Light vai fazer a iluminação do campo do Novo Horizontino, fechando o ano com mais um clube iluminado. Já iluminou o estádio Brinco de Ouro da Princesa e agora também estádio Jorge Ismael de Biasi. É só você entrar aí no YouTube, só colocar Grêmio Novo Horizontino Estrutura Iluminação do Jorjão, você vai ver o trabalho que a Nova Light fez lá no Jorge Ismael de Biasi. E Ribeirão Preto também vai começar o ano de 2024 com LED nos padrões do esporte, lá no estádio Santa Cruz. Portanto, é a Nova Light que vai melhorando a iluminação dos estádios do estado de São Paulo. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. A macaca que não tem mais o goleiro Kaique França. Deixou a Ponte Preta, vai defender o esporte na próxima temporada, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo adversário da Ponte Preta. O Kaique França deixa a macaca depois de 93 partidas, tendo sofrido 88 gols e feito 246 defesas. Teve como maior destaque o título da Série A2 do Campeonato Paulista. A gente já explicou, né, mas nunca é demais lembrar, o Kaique França tinha contrato até o final do próximo ano com a Ponte Preta. Mas devido a dívidas e também atrasos no pagamento ou no depósito do fundo de garantia, o goleiro entrou num acordo, a Ponte Preta acabou liberando o Kaique França, né, sem a necessidade do pagamento desta dívida, mas também sem nenhuma compensação financeira. Então, depois de 2 anos, o Kaique França deixa a Ponte Preta e vai jogar no Esporte.
Quem também está saindo da Ponte é o Mailton. Mailton que foi polivalente, né, mas jogou principalmente na lateral direita. Em algumas oportunidades jogou também no ataque. Ele acabou não ficando na Ponte, ele vai jogar na Chapecoense. Já foi anunciado, inclusive, pela equipe de Chapecó, outro jogador que vai enfrentar a Ponte Preta na próxima Série B. Também estão fora do Moisés Lucarelli, só que sem contratos para o ano que vem, o atacante Igor Torres e o volante Samuel Andrade. Eles tiveram poucas oportunidades, né? Em nenhum momento se firmaram como titulares, por isso estão fora depois aí do término desta temporada. Igor Torres e Samuel Andrade não vão permanecer na Ponte Preta. A Ponte que, além de perder o Kaique França para o Sport, também para o Sport pode perder o Pablo Diego, né? Há uma negociação envolvendo o Sport e o jogador, e o avanço é provável. Aí nos próximos dias deveremos ter esse acerto entre o Pablo Diego e o Sport Recife. O Sport levando mais um jogador da Ponte. A Ponte que precisa se reforçar, né? Afinal de contas, além dos jogadores que já haviam sido liberados, está perdendo jogadores com quem pretendia contar o técnico João Brigatti para a próxima temporada. Então há necessidade de reforços, o próprio técnico João Brigatti tem enfatizado isso. Afinal de contas, a Ponte volta a disputar a Série 1 do Campeonato Paulista, ficou de fora, né, da divisão de elite do estadual nesta temporada, voltou com a conquista do Campeonato Paulista da Série A2, agora precisa de um elenco forte, de um grupo forte aí para disputa novamente da Série 1 do Campeonato Paulista. O técnico João Brigatti e a direção têm feito contatos na tentativa de reforçar, mas a gente sabe, a situação da Ponte financeira é muito complicada, o que acaba fazendo com a equipe perca para concorrentes seus principais jogadores e também não consiga contratar jogadores que esperava para a próxima temporada. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. E o nosso convidado é o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Oi, Eberlin, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes, boa noite. Boa noite, Batista. É um prazer falar contigo, com o pessoal aí do estúdio. Estou à disposição de vocês aí. Quantos jogadores a Ponte já tem contratado? 5. Quais as posições? Lateral direito, um zagueiro, um volante, 2 atacantes. São contratações ou reforma de contrato com jogadores que já estavam? Não, são contratações. São novos jogadores que vão chegar. E sobre a saída do Kaique França, a Ponte fez um acordo com o atleta. Que tipo de acordo a Ponte fez? O atleta procurou a Ponte Preta para ter um aumento de salário e renovação de contrato. Aonde ele alegava ter uma proposta, né? Eu acredito que tenha mesmo. Que é 3 vezes o salário que ele ganha na Ponte Preta, que não é um salário baixo. E mais uma luva alta. A Ponte Preta não tem condições de pagar isso, principalmente na posição de goleiro. É bem servida, seu reserva imediato, o Pedrão, é um grande goleiro. O contrato do Kaique iria até o final de outubro desse próximo ano, ou em metade de outubro. E ele poderia assinar um pré-contrato já em maio e sair gratuitamente da Ponte Preta, né, sem deixar nada. Como nós tínhamos um valor a pagar para o Kaique, nós entendemos que era melhor juntar todas as dispensas que tinham com o Kaique, ele abrir mão disso e liberá-lo para o Esporte Clube Recife. A Ponte perdeu o jogador, mas quitou a dívida. Não, a dívida poderia ser quitada, Batista, mas ele não renovaria o contrato. A dívida vai ser quitada com todos eles. Tá? Mas a Ponte Preta quitaria uma dívida e abriria a mão dele já em maio, porque ele ia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então a Ponte deixou de gastar um montante razoável, tá? E lembrando que ninguém ia pagar multa do Kaique, por a qualidade que ele tenha, por tudo que ele significou nesse ano, principalmente no campeonato da Série 2. Tá? O Kaique tem 28 anos. Ninguém compra um goleiro, ninguém vai chegar aqui e vai pagar 1 milhão, 1,5 milhões, ou 5 milhões que era a multa. A multa é uma proteção, não quer dizer que é o valor de mercado do atleta. Tá? Hoje um jogador para valer 5 milhões é um jogador mais jovem com contrato longo dentro do clube. Né? Jogador de 20, 21 anos, um jogador dessa idade, dificilmente alguém
viria aqui e pagaria esse valor. Vamos abrir aqui para as perguntas dos comentaristas. Começo com você, CH, a sua pergunta ao presidente Marco Eberlin. Marco, boa tarde para você. Muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Eu fiz essa mesma pergunta o ano passado para você e, se não estou enganado, fiz também quando você assumiu. Como é que está o planejamento financeiro da ponte? Como será o ano de 2024? Igual ao ano de 2023, aproximadamente, ou vai ser um planejamento financeiro inferior? Boa noite. Vai ser inferior, nós vamos reduzir gastos aqui em todos os setores. Ponte Preta precisa, principalmente, chegar no ano de 2024, não com 2 salários em atraso como eu cheguei aqui, né? Chegar com a casa em ordem. Para isso você tem que diminuir os gastos. Necessariamente não é deixar a equipe mais fraca, né? Contratar aqui com um critério maior ainda. Quem está fazendo a montagem da equipe passa pelo crivo do João Brigatti. Eu faço o papel de executivo, outros membros da comissão técnica levam os nomes, o João também procura nomes, é consenso, mas é a preferência dele, e nós estamos contratando, mas dentro de uma realidade um pouco menor, e como eu disse, corte na base, corte na administração, corte no departamento de futebol, corte nos valores de jogadores, para que a Ponte tenha um ano menos sofrido aí financeiramente e que tenha um melhor ano quanto a parte dentro do gramado, né, do futebol, melhor jogado e melhor competitivo. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao presidente Marco Eberlin, o nosso convidado de hoje, Tigrão. Perdemos o contato aqui momentaneamente com o Tigrão. Prender o Tigrão. Mas daqui a pouco a gente retoma o contato. Já, né? Já a gente retoma o contato com o Tigrão. Ô Marquinho, qual é o dia? Bom, primeiro, qual é o dia da reapresentação? E quando é que a Ponte terá todos os jogadores à disposição do Brigatti para começar a pré-temporada? Nós queremos que ele tenha o maior número possível de atletas na representação, ou até a totalidade das contratações. Como eu disse, estamos tendo que usar um pouco mais de critério agora esse ano. Tá? Mas a representação na Ponte é dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, e nesse Dessa dia... vez faz a pré-temporada em Campinas mesmo. Campinas. E nesse dia... Para evitar gasto também, uma pré-temporada num hotel, como a Ponte fez nos últimos 2 anos, custa quase R$300 mil. Então nós vamos deixar de gastar esses R$300 mil e vamos fazer em Campinas com as mesmas condições e de logística. Então só não tem aquilo do jogador ficar 20 dias, 15 dias no hotel, né? Mas talvez iremos ficar também no hotel aqui pelo menos 8 ou 9 dias aqui em Campinas. E nesse dia 2, quantos jogadores estarão contratados? Olha, a gente pretende ainda, pelo planejamento do João, mais 4 contratações, tá? Vamos acreditar que realmente isso possa ocorrer agora, de hoje até o final do ano, para que eles estejam aqui. Vamos lá. Ô Tigrão, a sua pergunta ao presidente Marco Eberlin. Quero me desculpar que eu tive que me ausentar aqui do ar um momentinho para atender uma ligação aqui de urgência, mas já está tudo certo. Obrigado ao Marco Eberlin por estar mais uma vez nos atendendo. O Marquinho, se você me permite, eu queria fazer, porque o tempo é limitado, eu queria fazer um pinga-fogo com você, assim, para a gente abordar um maior número de temas, para a gente abordar um maior número de temas e poder explorar melhor a entrevista, que é muito importante. Pode ser? Manda ver, Tigrão. O que aconteceu com o Kaique França? Se a pergunta já foi feita, me perdoe, mas na minha ótica, ele era a principal moeda de troca da Ponte para dar uma oxigenada no caixa. E aí a Ponte, a informação que a gente tem é que ele foi liberado num acordo em função dos débitos que a Ponte tinha com ele, inclusive de fundo de garantia. Já explicou. O presidente já explicou. Vamos para a próxima. A próxima é a seguinte: está muito fácil para equipes que estão num momento financeiro melhor do que o da Ponte, pegar e fazer proposta para jogadores
cujo contrato se encerrou ou está se encerrando na Ponte. O que você poderia falar para a torcida a respeito disso, para passar um pouco de alento, porque alguns jogadores importantíssimos na campanha de permanência, que foi heróica, era improvável, mas foi heróica, eles estão indo embora e a Ponte está perdendo a base daqueles que se destacaram. O que você poderia falar para a torcida a respeito disso? Jogadores que já foram embora, Fábio Sanches, teto, nível salarial máximo e teve uma proposta muito superior do que a Ponte Preta poderia pagar, mas muito superior mesmo para os cofres da Ponte e mesmo no padrão aqui do interior do estado de São Paulo, tá? O Arthur idem, proposta quase que o dobro do que ganhava na Ponte Preta. São os dois jogadores que saíram aí da equipe titular. O Kaique eu já expliquei, mas eu posso reiterar aí, ô Tigrão. O Kaique França, não é que nós quisemos liberar a troco disso. O Kaique tinha um contrato para terminar em outubro, tá? Nós tínhamos que pagar e nós iríamos pagar como estão pagando os jogadores, tá? Mas era um investimento da ordem de 300 mil para quitar outros haveres, mas ele em maio poderia assinar um pré-contrato, tá? Ele está saindo da Ponte Preta para ganhar 3 vezes o salário dele, que é um dos grandes salários da Ponte Preta. Então a Ponte Preta não poderia arcar com isso para renovar o contrato com ele de forma alguma. Já estava no limite, já havia sido renovado uma vez, tá? E o Kaique é um jogador de 28 anos. Ninguém vinha aqui, se o Kaique não estivesse livre, ninguém vinha aqui para comprar o Kaique, para negociar o Kaique. Hoje o pessoal compra jogador de 21, 22 anos. A posição de goleiro com 28 anos, quando é um bom goleiro, o contrato está terminando, o pessoal vai e pega. Foi o que aconteceu com o Kaique, o Valdemir. Mailton não faz parte dos planos. Então foi a opção da Ponte. A opção da Ponte. Legal. Pablo Diego e Elvis, ficam ou vão? Existe negociação com os dois. Na sua opinião, tem mais chance de ir embora ou de ficar? De ficar. Ótima notícia, ótima notícia. Vamos fazer, de minha parte aqui já, para não ficar ocupando muito tempo, Pedrão, Luiz Felipe, Matheus Silva, Castro e o lateral esquerdo a Ponte não tem, pelo menos por enquanto. Essa é a posição de maior dificuldade que a Ponte Preta está encontrando para contratar. A gente tem falado aqui, até porque o Arthur não tinha reserva depois da contusão do Jean Carlos. E aí entrava o Mailton por ali. No meio campo, Amaral, Felipinho, Ramon Carvalho se ficar e Elvis. Não, Ramon Carvalho fica. Fica. Ramon Carvalho e Elvis. Pablo Diego e Gé. Daria para a torcida imaginar, fora o lateral esquerdo, esse time para estrear contra o Mirassol? Pode ser. Como eu disse, o João Brigatti que está fazendo hoje, você também não pegou esse início, está na mão do João as contratações, está na mão do João ele dizer quem ele quer, quem ele não quer, e é lógico a minha aquiescência, mas posso até opinar, mas hoje todos os nomes chegam ao João, esse aqui vai, esse vai, dentro das nossas condições financeiras nós temos feito. É uma equipe que eu gosto, vamos ver. Desses volantes aí tem um volante contratado, tá? Quer falar o nome? Não, agora não. Tá bom, a gente respeita. A Ponte tem um zagueiro contratado, tem um volante contratado, acho que eu falei também, você não pegou. Tem um lateral direito contratado, tem 2 atacantes contratados. 4, então. 5. Dos 26. Lateral esquerdo, não tem nenhum? Não, lateral esquerdo nós estamos tendo imensa dificuldade. Dos 26, que a Ponte tem o direito de escrever na primeira lista para o Paulista, na sua opinião, quantos vão completar a lista sendo da base desses 26? A princípio, no primeiro momento, talvez só o lateral direito, o João Gabriel. E não tem um lateral esquerdo na base que possa, pelo menos, compor? Não. Um grande lateral esquerdo, que era a grande promessa da Ponte, infelizmente estourou o joelho, deve voltar só em maio, que é o Giancarlo. A Ponte tem alguma perspectiva de uma parceria que possa definitivamente, e não apenas de forma paliativa, tirá-la desse inferno financeiro que acontece todo dia no estádio Moisés Lucarelli, ou não? Tem sim, Valdemir. A partir de janeiro agora já vai
ser nomeada uma comissão de 5 ou 6 pessoas, num conselho deliberativo, que vão cuidar de inúmeras e inúmeras propostas que chegam de SAF e que chegaram de SAF nesse ano e agora, ultimamente, para que o Conselho possa decidir se isso é viável ou não é viável, se é a melhor forma, primeiro pelo crivo do Conselho, depois pela Assembleia Geral de Sócios. Não sou eu que decido, quem decide é o Egrégio, o Conselho e a Assembleia Geral de Sócios. Vai pedir. Só para girar, o Tigrão, vamos lá, CH, a sua próxima pergunta ao Eberlin. Eberlin, nós conversamos com o Nenê Tonholo ainda nesse programa e ele disse que vocês estão alojando parte da base no estádio Majestoso e que a utilização do campo será também da base do Majestoso. Enfim, isso não vai acabar prejudicando e judiando um pouco mais o gramado no Majestoso ou eu entendi mal? Você entendeu mal. A Ponte construiu no estádio Moisés Lucarelli alojamento do nível do centro de treinamento de Cotia do São Paulo, do Palmeiras na Barra Funda. Nós temos alojamento para 30 garotos, com televisão, com ar-condicionado, com computador, de um nível muito bom. Está sendo utilizado 2 campos que a Ponte Preta alugou aqui na cidade para o ano, né? E a categoria sub-20 vai utilizar esses 2 campos para treinar com o ônibus da Ponte Preta para transportá-lo para o local de treinamento. A situação financeira da Ponte está melhor ou pior do que quando você assumiu, Marquinho? A situação financeira da Ponte Preta hoje é muito melhor que quando eu assumi. Quando eu assumi, os funcionários tinham 4 meses de salário atrasado. Ô Marquinho, a Ponte acertou com a Diadora, será o fornecedor de material em 2024? Para fevereiro, possivelmente, quase que certeza já, a Diadora vai ser o fornecedor de material. Mas não inicia, o Campeonato Paulista começa dia 21. Não inicia por falta de tempo para se preparar o material, Batista. E foi algum negócio vantajoso para a Ponte, esse contrato com a Diadora? Uma grande marca já é um negócio vantajoso, né? O material que vai ser fornecido para a Ponte Preta cobre todo o profissional e as 3 categorias de base, coisa que nunca... Eu não lembro de todo o tempo que eu fiquei, pois eu saí, né? Mas não lembro do material fornecido que supria também o departamento de base. Então tá bom, Marquinhos, um abraço para você, muito obrigado. Batista, você não me perguntou, eu vi um passo nas redes sociais, os funcionários da Ponte Preta ontem receberam 13º, sim, falta Jaguariúna agora, que será pago a semana que vem. Todos então, os funcionários do estádio, do CT, receberam 13º, sim. E o salário? Então, o salário nunca foi atrasado, Batista. Desde que eu cheguei na Ponte Preta, salário de funcionário é 5º dia útil. Coisa que não ocorria, hoje ocorre. Batista, só para mais uma minha aqui, aproveitando a disponibilidade e a atenção com a gente aí do Marquinho, o que você acha, apesar que o elenco não está fechado, mas está todo mundo se mexendo, são 16 times, né? 4 grandes e muitos times do interior, hoje mais estruturados do que a Ponte, hoje, né? Daqui a pouco esse cenário pode mudar, mas hoje Novo Horizontino, Mirassol, enfim, a gente vai, o Água Santa, levando o jogador aí pelo dobro do salário, segundo você, no caso o Arthur, Botafogo, né? Com uma parceria com uma SAF também, dentro desse cenário, com as dificuldades que a gente sabe que existe para contratar, o que você acha que a Ponte pode, projetando, fazendo um exercício de futurologia, que a Ponte pode realizar no próximo Paulistão que vem aí, que vai ser extremamente difícil? Num primeiro momento, fazer um campeonato sem sofrimento. Primeira fase é fase de permanecer. E ocorreu isso, já briga para classificar entre os 4. Né? Entre os 2, aliás. Vamos pensar, vamos comer os boi aos bifes. O que eu quero e pedir para o João Brigatti, Tigrão, para ser bem elucidativo para você, para os torcedores, uma Ponte Preta, teve jogos no passado, no início do campeonato, que eu gostei muito e já falei para vocês, mas na mão do Brigatti, uma Ponte Preta do Avaí para o CRB. Uma Ponte Preta briosa, e às vezes até não tão organizada, mas que brigou, que propôs, que foi atrás do resultado, né, que soube sofrer, mas soube jogar. Que a Ponte Preta seja assim no Paulista e também no Brasileiro da Série B.
para você, um Natal abençoado aí para você, para sua família e um 2024 com saúde e realizações no plano pessoal e também aí no comando da Macaco. Um abraço, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, um Feliz Natal a todos, a toda a sua equipe, Tigrão, Carlos Henrique, você, Batista, que tenhamos aí um ano de 2024 muito melhor do que foi 2023, que para o torcedor pontepretano também tem um grande Natal e que ele volte ao estádio, que ele não fique nas redes sociais, que ele não fique no WhatsApp, que ele consuma a Ponte, que ele ajude a Ponte Preta, a maior torcida do interior do Brasil, ela presente no estádio. A pergunta do Tigrão, eu ia terminar com uma equipe que jogou contra o Avaí, contra o Tombense, contra o Juventude, contra o CRB, e com apoio da torcida, como foi no último jogo, aí a Ponte vai se tornar forte, como foi um dia, e dentro de alguns anos vai retomar o seu lugar no cenário esportivo nacional. Então é o seguinte, só para finalizar, hoje a pergunta nossa, que é a nossa enquete, 4 meio-campistas que jogaram na Ponte Preta, em outras épocas. Se tivesse uma máquina do tempo trazendo para você 4 jogadores com 20 anos, ou seja, no auge, quais são os 4 jogadores que você contrataria para a disputa da temporada 2024? Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá e Oswaldo. Tá bom então, Marquinhos, um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 19h10, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br.
Toda nova etapa merece ser comemorada com entusiasmo e alegria. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não nos traz mais felicidade. Agindo assim, vamos obter mais espaço para vivermos novas aventuras. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor todos os dias do ano novo que está chegando, para reacender as chamas da vida. Que ele traga primeiramente muita saúde e também coragem para lutar. Assim teremos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Que nunca nos falte trabalho. Que todos os nossos sonhos ganhem novo fôlego e força, renovando a nossa esperança na vida e na felicidade. E que a nossa amizade continue por muitos anos. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h16, ouvinte no ar. Então, beleza? Beleza. Aí, como é que tá as coisas por aí? Batistão, todas as vezes que a Ponte começa um campeonato com um time totalmente desconhecido, um time totalmente... a imprensa falando que vai cair, todo mundo desacreditando, dá certo. Todas as vezes que tem um medalhão no meio, dá errado. Eu acredito que o ano que vem vai ter coisa boa aí, hein? Anota aí, vai ter coisa boa. Meu amigo, boa festas pra você e pra sua família. Abraço, fica com Deus. Amém, para você também, ótimo Natal, grande ano novo. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante é o lugar ideal para você realizar a sua confraternização e finalizar o ano em grande estilo. Reúna os amigos, pessoal aí da empresa, para fazer a revelação do amigo secreto. Olha que coisa legal. Reunião para comemorar aniversário. Outra coisa legal. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Então é super legal você deixar todo o serviço por conta do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Divirta-se.
Atendimento de qualidade, espaço amplo e agradável, ambiente climatizado com esse calorão, hein? Ambiente climatizado é tudo de bom. Saboreie as melhores refeições, pratos à la carte, variadas porções, frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, rodízio de pizza, mais de 40 sabores, salgadas, doces e também cervejas geladíssimas. Chopp, grande variedade de sucos e muito mais. Agende pelo WhatsApp 974 10 60 68. Fale com João Dias e ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fique à vontade. Seja muito bem recebido no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Rádio Bandeirantes. Pautas, notícias do dia não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma pauta para colocar a opinião. Em comunicado oficial, o Vevarin Nagasaki, time que estava o Fábio Carilli, afirmou que ainda não recebeu nenhuma oferta do Santos para a transferência do treinador. Carilli foi anunciado pelo Peixe na manhã de ontem e até já foi apresentado oficialmente na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Notícia 2. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, considera real a chance de contratar Gabigol. Nesta quarta-feira, o dirigente destacou que pretende sentar com o Flamengo para buscar um acordo, apesar de se tratar de um negócio complexo. E notícia 3. Santos negocia a contratação do zagueiro Gil, ex-Corinthians. A ideia do Peixe é assinar contrato de 1 ano com o jogador, com salários dentro da nova realidade financeira para a Série B. Vamos lá, Tigrão, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Essa insistência de ficar vendendo ilusões para a torcida do senhor Augusto Melo, novo presidente do Corinthians. Outro dia eu e o CH debatíamos no ar a respeito disso. Será que o Augusto Melo tem noção de qual é o salário do Gabigol? E qual é o valor que o Flamengo pensa em cobrar, já que o jogador tem contrato, para liberar o jogador? O Corinthians está mergulhado em dívidas. É uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, em função, inclusive, de todo o projeto mal planejado da Arena de Itaquera, hoje Neoquímica Arena. Entre outros desmandos, o Corinthians foi muito mal administrado nas últimas gestões. E agora vem o presidente, que nem assumiu oficialmente ainda, dizer que senta com o presidente do Flamengo. Olha, é o seguinte, sabe o que é? Meu irmão, nós somos as duas maiores torcidas do país. Vamos aproveitar isso para fazer um troca-trocas? No futebol não tem troca-troca, velho. Futebol é negócio, é business. Futebol envolve muito dinheiro, futebol hoje é profissional. Então eu acho que toda vez que ele fala isso, ele está desviando o foco. E se ele contratar o Gabigol e fizer qualquer bobagem, com financiamento ou assumindo mais dívidas, ele vai estar fazendo uma grande bobagem, porque não é essa a realidade do Corinthians. O que me preocupa e até me deixa triste? O fato de se ficar criando com esse tipo de declaração, criando esse tipo de ilusão, de expectativa muito difícil de ser realizada, uma expectativa inviável, que dificilmente poderá ser viabilizada. Mas já veio uma penca de corintiano em cima de mim, depois que começou a ser falado isso, pelo senhor Augusto, dizendo o seguinte: ei, Tigrão, eu ouço vocês lá, manda um abraço pro Batista, pro CH, pro Gleg, pro Catarino, pro Edu Pinheiro, pro Leandro Bolles.
Eu gosto de todos vocês. Tigrão, chega aí. Posso tirar uma foto? Claro, com o maior prazer. Puxa, que legal, você é gente boa. Falei, nem tanto, mestre, nem tanto. Tigrão, posso te perguntar uma coisa? Quando é que chega o Gabigol? Aí eu nem foto tiro, Batista. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Marcelo Teixeira, o novo presidente do Santos, é um empresário de sucesso que eu respeito muito. Mas ele apresentou o Fábio Carille e não combinou com os japoneses lá do Varen Kawasaki, time que estava o Fábio Carille. Quem que vai pagar a multa? A quebra de contrato? Eu só queria... Eu não vou dar conselho para ninguém, mas esse caminho que o Santos está adotando, está falando de Gil, William Bigode... Eu não sei se o presidente o Marcelo Teixeira entendeu que o Santos está na Série B. Bom... De qualquer maneira, sucesso aos envolvidos, mas não é só o presidente, me parece. Posso até mudar de opinião, mas me parece que não é só o presidente do Corinthians que é falastrão, não. Tem gente na Série B que tem que tomar cuidado, hein? Ouvinte no ar, 19h24. Boa noite, Batista e todos da Band. Batista, como Ponte Pretana, a gente já está acostumado a saber que as contratações da Ponte são assim. Quando tiver faltando uma semana para começar o campeonato, 2, a Ponte passa lá no Parque São Jorge e pega todos os descartes que tem lá. Sempre foi assim, com Fecim e com companhia. Depois a Ponte até acaba vendendo alguns e o Corinthians aferindo algum dinheiro. O que eu queria pedir a vocês é que nunca percam esse bom humor que vocês têm durante as transmissões. Eu às vezes até falo pro Tigrão. Dá uma leveza à transmissão. O Tigrão com aquelas notas fracionadas dele quando o Gleger não está presente. Cara, se você soubesse como isso é bacana durante a transmissão. Eu trabalhei 23 anos na Bosch, trabalhava à noite, às vezes eu vinha pela manhã e via pessoas rindo dentro do carro sozinho. Era o programa Hora do Leite, com o Beto Miller. Então ele imitava pastor, imitava um monte de personagens aí. Então você, Batista, quando você pergunta pro pessoal aí que tá, o repórter de campo, se você já fez isso, já fez aquilo, poxa, você não sabe a leveza que dá no momento e como é bacana isso aí. Continuem assim. Um bom Natal para todos vocês e um 2024 repleto de conquistas e alegrias. Puxa, maravilha, muito obrigado, hein? Que maravilha, hein? É, ótimo Natal para você também, Natal abençoado e ótimo 2024 com saúde, que é mais importante. Pergunta para mim qual o grau de dificuldade da última defesa que eu vi na Bezona, Batista. Qual o grau de dificuldade da última defesa que você viu na Bezona, Tigrão? 7,955, 126. Na lata! Responde na lata. Caso se concretize a negociação do São Paulo com o PSG, Beraldo se tornará a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Atualmente, qual zagueiro ocupa esse posto em CH? Ô Batista, eu não entendi a pergunta. Desculpe, talvez eu não tenha prestado atenção, eu não entendi a pergunta. Atualmente o quê? A maior negociação da história? A equivalência técnica? A maior da história. Não sei, Batista. E você, Tigrão? Também não sei, não. Daqui a pouco eu respondo. Na sua opinião, algum jogador do Fluminense, ô Tigrão, atualmente seria titular da equipe do Manchester City? O John Kennedy. E você, CH? Nenhum jogador. Eu sigo com você, CH. Scarpa é alvo de interesse de Flamengo e Atlético Mineiro. Se você fosse um meia, ou seja, ou Scarpa, escolheria o Galo ou rubro-negro, ou seguiria na Europa sem a certeza de ser titular? Ele não deu certo, infelizmente, na Europa. Eu viria para o Flamengo. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Eu, se fosse ele, iria pro Galo. É mais leve, é uma grande torcida, mas no Flamengo tá difícil de jogar.
Então vamos lá com a resposta certa, né? Beraldo, 20 milhões de euros. Vamos ver os jogadores aqui antes do Beraldo. Zagueiros, né? Zagueiros. O Beraldo não se concretizou, correto? Mas se concretizar, 20 milhões. Antes do Beraldo, Murilo. Corinthians negociou com Nottingham Forest, 13 milhões de euros. IR Mina. Palmeiras negociou com o Barcelona, 12,4 milhões de euros. Breno. São Paulo negociou com o Bayern de Munique, 12 milhões de euros. Gemerson. Atlético Mineiro negociou com o Mônaco, 11 milhões de euros. E o Léo Duarte, Flamengo, negociou com o Milan por 10,6 milhões de euros. Então, esse posto de maior negociação com um zagueiro pertence ao jogador Murilo, que foi negociado pelo Corinthians com o time inglês. 13 milhões de euros, essa é a resposta correta. Terei que fazer a conta aqui, né? Quanto que dá em reais? Não tenho condições, nesse momento, de fazer a conta de cabeça. O máximo que eu consigo é falar... 76 milhões. Fala aí, ô Tigrão, repita. 76 milhões de reais. 76 milhões de reais, então. Muita grana, hein? Dinheiro. Tá louco. Aí os caras vão lá, dão cada puta furada, velho. Aí, o que acontece? Aí tem que voltar igual o Scarpa, tem que voltar com o rabo entre as pernas para o futebol brasileiro. Mas ganha dinheiro também, né? Tem esse mas detalhe. o europeu gosta. Que leve. Depois, aí quando o cara vai pro campo é que ele vai ver o quanto dói uma saudade. Repita aí os seus 4 aí, ô Tigrão, da enquete de hoje. Os 4 da Ponte. De cá, Roberto Pinto. Ih, rapaz, e agora? De cá, Roberto Pinto, Marcelo Borges. Porque você não perguntou meio-campista. Aqui na pergunta é meias. Meias. For meio-campista, eu ponho Vanderlei e Marco Aurélio. Mas Marco Aurélio era segundo volante, Vanderlei primeiro volante. Meias. De cá, Marcelo Borges, Roberto Pinto e Renato Cajá. Você mudou aí da sua inicial? Não, de jeito nenhum. Não mudou. De cá, Roberto Pinto, Renato Cajá e Marcelo Borges. Os 4. Porque eu disse até o seguinte: esses 4 ou ganharam título ou participaram de acesso. Só isso. E os seus 4 CH? De cá, Cajá, Vanderlei Paiva e Marco Aurélio. Valeu, CH, um abraço pra você, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã, Tigrão. É o zagueiro também ou não? Então, você não deu os 4? Não, eu dei os da Ponte, do Guarani nem eu, nem o CH. Então volta, CH, dá os do Guarani aí, ô Tigrão. Acho que o CH já foi pro rango. Ah, então vamos lá, né? Melhor isso que é um chute na bunda. Amaral, Júlio César, Ricardo Rocha e Pereira. Beleza, tá aí, portanto, um abraço pro Tigrão. Boa tarde, Batista, para me indicar Mário Sérgio, Osvaldo e Marcelo Borges. Paulo de Jacumã, Conde, Paraíba. Muito obrigado aí pela sua participação. Batista, boa tarde. Jogador que vocês estão se referindo é Lela e não Lola. Lela começou no Noroeste, Fernando Gramari. Já fiz a correção, né? Logo na sequência, lá atrás. Ouvinte participando aqui conosco rapidamente. Zagueiros, Amaral, Júlio César, Ricardo Rocha e Pereira. Olha, André Aranha, o Spider-Man, fala que Pereira foi um dos maiores zagueiros, claro, daqueles que ele viu, né? Que passaram pelo Guarani. E o ouvinte está lembrando aqui, ó. Abraço, Alexandre.
Muito obrigado pela sua participação. Olha, muito obrigado a todos que mandaram para cá mensagens. Muitos não foram pro ar, mas eu agradeço de coração a si mesmo, tá? A única maneira que você tem de saber se a sua mensagem foi pro ar ou não é mandando para cá mensagens de texto e também mensagens de áudio. E amanhã tem mais. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Você está na Rádio Bandeirantes.